Bom dia a todos, um ótimo domingo, dia 24 de abril de 2022. Então, como falamos no vídeo passado, estamos voltando aqui com a estrofe. Ame o povo e governe o reino através do não conhecimento. Então nós vamos ver nesta estrofe aqui o que nos traz, o que essa estrofe nos traz. O não conhecimento é a compreensão lúcida dos fatos do mundo. A percepção que nasce diretamente da consciência universal através do livre exercício de uma contemplação abrangente. Aqui temos um paradoxo, meus irmãos, então por isso que eu parei aqui. Não conhecimento, então, a gente sabe que muitas vezes, e até mesmo o professor Elicoto ele fala que conhecimento é poder. Mas o que é o não conhecimento? O não conhecimento é quando você experiencia, você já tem o todo, você deixa a sua centelha divina trabalhar e a centelha divina não conhece as coisas que estão manifestas no mundo. Ela só vai vibrar na frequência do amor, na alta frequência, do amor, da abundância, da paz, da alegria, e em sua consciência não vai existir as coisas que estão manifestas no mundo pelo inconsciente coletivo. Então, o não conhecimento é a compreensão lúcida dos fatos do mundo, a percepção que nasce diretamente da consciência universal através do livre exercício de uma contemplação abrangente. Contemplação abrangente é meditação, que não passa pelos julgamentos do ego antes de se transformar em conhecimento. Então, nós não vamos fazer aquela filtragem do ego. Tá? A filtragem do ego é a filtragem dos paradigmas, dos sistemas de crença e de nós mesmos, os nossos conhecimentos humanos, digamos assim. Transformar em conhecimento. O reino pode ser compreendido como uma comunidade ou nação, ou o corpo físico de uma pessoa, e povo representa os indivíduos que constituem essa comunidade ou nação, ou os órgãos, sistemas, células e átomos que compõem aquele corpo físico. Lembram? Paz interior, frequência alta, paz interior, harmonia, abundância, alegria. Traz esse rejuvenescimento, traz essa purificação celular, atômica, a energia revigora e a gente é altamente abastecido pela energia do todo, porque nós estamos em fase com ele. E governante é o líder ou o rei da comunidade ou nação, que no caso do corpo físico é consciência, é a consciência da pessoa. Então no caso aqui, governante é o líder ou o rei da comunidade. Comunidade, órgãos, moléculas, átomos ou nação. Que no caso do corpo físico é a consciência da pessoa. Então, quando nós trocamos a consciência, saímos de uma consciência material para uma consciência espiritual, nós estamos vibrando em fase com o todo. E isso não é do dia para a noite, isso é praticado, isso é sentido, não pode ser, isso não pode ser falado, isso precisa ser sentido. Então, a gente precisa aprimorar as nossas práticas, cada dia mais e mais e mais e mais, até que haja uma fusão, uma integração da consciência material sendo dissolvida pela consciência espiritual. Nós vamos trocar as nossas crenças. Esta fase ensina como o governante deve agir para encontrar a paz no reino, amar cada parte do seu corpo e governar o reino através do não conhecimento, o que traz para o povo o sentido de querer bem, abrangente e não intencional, onde as regras estabelecidas pelo líder não conhecem a engenhosidade, a malícia e os conceitos preconcebidos. Este é o tratamento igualitário dispensado pelo governante sincero a todos os seres do seu reino, sem preferências por uns em prejuízo de outros, porque o conhecimento que ele usa para governar não é resultado da compreensão do seu ego,
mas da compreensão lúcida da consciência que pratica o não conhecimento. Então, a consciência que pratica o não conhecimento é a consciência espiritual. É essa consciência de quarta dimensão, como Joel Goldsmith nos fala. Então vamos ler mais esta estrofe aqui para a gente completar o que ele vem nos dizendo, que essa estrofe também é bem curtinha de entendimento e a gente já faz a junção com a outra estrofe. Ilumine e clareie os quatro cantos através da não ação. Viram? Ação através da não ação. Então, ilumine e clareie os quatro cantos através da não ação. É o soltar. A expressão quatro cantos pode ser compreendida como frente, costas e lados direito e esquerdo, ou como passado, costas, futuro, frente. Entenderam aqui a metafísica? Costas, passado. Não olhem para trás, olhem para frente, ou sinta-se no presente, agora. E presente, esquerda e direita. 1000 cairão à sua esquerda, e você permanecerá em pé, seguindo o caminho. Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Está aqui. Ó, não ação, o vulvei. É a ação que se realiza através de um coração sincero que pratica as ações da não intenção. Iluminar significa despertar a consciência, estado em que a compreensão de todas as manifestações torna-se lúcida e abrangente, e clarear é levar brilho da consciência iluminada para realçar lugares ou pessoas que careçam de luz. Assim, iluminar e clarear os quatro cantos através da não ação significa iluminar a consciência através do trabalho espiritual, de interiorização e prática de virtudes no mundo, e em seguida clarear os quatro cantos. Os fatos do presente, passado e futuro na vida e nos destinos coletivo e individual de cada pessoa, através da não ação ou ação ausente da intenção do ego. Então, não ação é ação ausente da intenção do ego. Sabe? Querer controlar, querer obter as coisas no tempo, no seu tempo. Existe o tempo do todo, então a gente solta. Soltar. Soltar é desapegar das coisas. Eu preciso disto agora. Não, soltem. Eu preciso, mas eu vou deixar o tempo do todo. Eu vou fazer o máximo que eu puder fazer humanamente e esperar. Esperar e confiar no invisível infinito. Toda esta capacidade resultará da virtude, da sinceridade e da iluminação da consciência que tem alcance para enxergar em todas as manifestações a causa do gesto em consonância com a realidade, e que desenvolve a capacidade de distinguir de imediato no outro as expressões sinceras das intencionais, as expressões sinceras das intencionais e perceber nas ações intencionais o que move aquele gesto. Por exemplo aqui, o que move um gesto? Por exemplo, o que move a pessoa estar persistindo, compartilhando seus estudos na internet? O que move isso? Qual é a intenção que está intrínseca ali? A intenção é ajudar. A intenção é ajudar. Qual é a intenção da pessoa que vocês vão começar a observar, começar a ficar atentos, porque se a pessoa começa a forçar a barra, forçar algo para ela ter mais audiência, mais disso, mais daquilo, mais daquele outro, isto é forçar a barra, isto é ação intencional do ego da pessoa. Ela quer controlar, ela quer obter, ela quer ter o controle, ter o poder na mão. Então daí ela tá na força lá e ela quer obter o controle. Então lembramos disso, que a ação através da não ação não é não fazer nada. Como já foi dito e redito através dos vídeos, quem estuda os conteúdos do professor Hélio Couto, quem estuda na internet, quem estuda Joel Goldsmith sabe que conteúdos do caminho infinito levam à unificação, ao entendimento, funcionamento do invisível infinito,
que é manifestado como nós, seres humanos, mas precisamos obter a consciência espiritual para nos fundir essa consciência, entrar em fase com esta consciência para poder vivermos pela graça. E viver pela graça é estar conectado com a graça. E estar conectado com a graça é viver em meditação. E viver em meditação, gente, não é viver parado, não. Nós vamos ter os nossos horários de prática, nós vamos sair para o campo e nós vamos soltar as demandas do campo, porque nós vamos soltar, não é sobre os meus ombros. Lembram que Jesus falou? Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então não existe luta alguma, porque Deus está em campo. Deus é manifesto no mundo. Deus está em atividade, através de nós, através das coisas, dos irmãos, dos animais, da natureza, do clima. Deus está operando ali. Então, o que muda a percepção da pessoa quando a pessoa começa a perceber e começa a enxergar aquilo? Ela começa a ficar mais relaxada, ela começa a ficar confiante de si mesma, ela começa a sentir a sua energia. Mesmo que algum pensamento ou outro venha nos perturbar, porque o que acontece, meus irmãos? Assim, a pessoa que está iluminada, ela está constantemente trabalhando para manter seu estado de consciência. Então a pessoa ela transita, ela sai de um estado de consciência humano, tá? Se a pessoa está estudando isso aqui, a pessoa senta para meditar, ela conscientiza, ela dá um salto de consciência, ou seja, ela sai da consciência material e ela passa para a consciência espiritual. Ela dá um salto de consciência, então ela começa a enxergar as coisas de um degrau acima. Só que esse degrau acima, para a gente se manter neste degrau acima, nós precisamos orar e vigiar cada vez mais. Estar mais atentos às questões energéticas do mundo do inconsciente coletivo. Aquilo que nós estamos observando através dos nossos olhos, ou seja, estamos olhando de cima, nós devemos o quê? Fazer o quê? Ter a compaixão daquilo que está sendo manifestado e não nos envolvermos emocionalmente com aquilo. Logo, quando nós nos envolvemos emocionalmente com qualquer outra coisa que não seja da consciência espiritual, nós voltamos para a fase da consciência material, que é a fase de baixo, de frequência. Então existe uma linha de traçado de frequência. Então, cada lugar, cada pensamento é uma frequência. Cada letra de uma palavra é uma frequência. Cada gesto é uma frequência. E assim por diante. Então tudo que está na nossa mente, tudo que está em nosso coração vibra numa determinada frequência. Quando nós nos expressamos da maneira da entropia, nós nos expressamos de uma forma desorganizada. É uma bagunça, é uma perda de energia, baixa frequência. Nós vamos para a agressão física, nós vamos para a agressão verbal, nós vamos para o não entendimento, e aí vocês sabem o que acontece, discussões e mais discussões. A pessoa que está na frequência superior, ela não discute, ela entra em estado de silêncio, ela vai analisando aquilo que está sendo projetado pela pessoa que está projetando a ela, e ela vai perdoando e vai tendo o sentimento de compaixão. Então, compaixão é uma palavra-chave que a gente vai desenvolver a partir das práticas de meditação. Não tem outra saída, meus irmãos. O tempo, o momento é de cada um de vocês. Cada um de nós precisamos ter um lugar para Deus. Nós precisamos ter um tempo para Deus. E esse tempo é o tempo da meditação. Porque sem a comunhão com Deus, a nossa vida vive na tentativa e no erro. Vão acontecendo coisas negativas, não sabemos o porquê, doenças e mais doenças manifestadas pelo mundo, a pobreza, a falta, a carência de recursos para algumas pessoas, para a maioria, e algumas poucas pessoas vivendo em extrema harmonia, felicidade, prosperidade, riqueza, e os outros tantos passando dificuldade.
com o mínimo do mínimo do mínimo. Então, é preciso ser sanado isto neste mundo. É preciso que a frequência da abundância, como Jesus falou há 2000 anos atrás, ela reverbere no mundo. Eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Quem é este eu que veio? Este eu que veio é a consciência espiritual, ou seja, o Cristo. Não podemos personalizar o Cristo, porque daí já vem um erro que assim, já me falaram muitas vezes, Jesus só existiu um, Cristo só existiu um. E quem somos nós? Por que nós estamos aqui então? O que estamos fazendo aqui neste planeta de terceira dimensão, passando por dificuldades, como que nós dormimos, nós crescemos, nós vivemos aqui só para passear e morrer, voltar para a Terra? Ou viemos aqui conscientizar e aprender e descobrir quem realmente nós somos para transcendermos, para pular de grau de consciência, num estado, nessa escadinha infinita de evolução. Porque tem um outro paradoxo também que a gente fala que muitas vezes as pessoas, não, Deus é perfeito. Não, Deus não é perfeito. Deus está em estado de evolução assim como nós o somos. Só que a energia de Deus é pura e ela expande continuamente. O universo ele expande continuamente. E a nossa energia como humanos, nós vivemos através das crenças humanas. E qual é a história da humanidade ao longo desses milênios e éons da humanidade? Então, aí a gente começa a analisar pela história da humanidade para perceber que a energia do inconsciente coletivo está impura. Então, e qual é o sentido da meditação? É nos reconectarmos com aquilo que nós somos. Nos reconectarmos com o ser real, com a vida real, que é a vida de Deus que está no centro do nosso ser. Então a gente vai meditando, vamos aprendendo primeiro a respirar suavemente, sentir este ar entrando pelo nosso nariz, pelos pulmões, saindo este ar pela boca, sentindo esse mecanismo do ar que vai entrando, vamos direcionar o pensamento para o ar que vai entrando em nossas narinas, para o ar que vai purificando as nossas células, os nossos órgãos, os nossos músculos, rejuvenescendo o nosso corpo, e ele vai saindo aquele puro amor para purificar também quem está fora. Então só existe amor, gente. Então aquela história de inspirar e respirar o ar sujo não existe. Só existe o amor em última instância. Se vocês pegarem e colocarem um microscópio aqui agora, no ar que estamos respirando, nós vamos chegar no vácuo quântico. Vai ter lá o oxigênio, 2 moléculas de oxigênio, vamos aprofundando um pouquinho mais, vamos chegar nos átomos, vamos aprofundar um pouquinho mais lá, vamos chegar nos quarks, na divisão do átomo, quarks, vamos chegar no bóson de Higgs, vamos chegar lá no final, que é o vácuo quântico, que é Deus. Dentro deste próprio ar aqui, que está aqui. Na parede, na porta, nesta casa, em mim. Se colocar um microscópio potente aqui, vai se chegar na mesma visão. Então, é como se fosse bonequinhas russas que vão diminuindo, até que chegue lá no real ser quem nós somos. Já basta aqui para vocês nesse vídeo que nós façamos uma reflexão interior sobre nós mesmos, fechamos os olhos e observamos. Quando nós começamos a observar os nossos pensamentos, o que realmente vem na nossa mente, aquilo está passando, é como um livro. Vai passando capítulo por capítulo ali e é desordenado porque não tem ordenação. E a maioria das coisas que estão passando são coisas que já existem em nós agora e antes também. Então, são todas as questões que estão gravadas e precisamos desgravar. Desgravar é limpar esta energia. Porque a consciência, meus irmãos, é uma energia. E ela vai tomando complexidade, vai expandindo, complexidade vai expandindo, complexidade vai expandindo. Ou seja, vai ficando sutil, vai diminuindo, vai dissolvendo os pensamentos negativos pouco a pouco até fundir-se com a consciência primordial, o vácuo quântico, ou Deus.
Então é uma expansão, é uma inflação. O ego, ele vai tomando esta consciência que ele vai tomando esta ação e se movendo na questão, na direção da individuação. Processo que Jung nos trouxe, processo de individuação. É cada passo compreendendo. Claro, o processo é dolorido, vai doer em nós. Muitas vezes nós não entendemos por que as coisas acontecem, porque nós ficamos no sistema nervoso central, cérebro reptiliano. E aí nós precisamos sentir este relaxamento interior, esta conexão, esta paz. Sentir a presença do ar entrando em nós. O que nos mantém vivos é o oxigênio. E o oxigênio é o amor de Deus. Lembram o Evangelho de Marta, quando Jesus ensina a respiração de Deus? E é isso que acontece a cada nanosegundo em nossa vida, só que nós estamos tão inconscientes que nós não percebemos isso. Então precisamos treinar isso. Para treinar isso é a meditação. Então, antes de nós encerrarmos esse vídeo, eu quero avisar vocês que abaixo deste vídeo nós vamos deixar o link do grupo aberto da classe de estudos do Consciência Infinita. Neste grupo nós estamos compartilhando um PDF, tá? Um PDF ilustrativo sobre meditação contemplativa, tá? E aqui no canal também vocês podem colocar abaixo nos comentários aqui, se vocês quiserem este PDF que está num valor simbólico de R$17, um PDF explicativo sobre a meditação contemplativa. Logo, gente, eu quero deixar bem claro aqui que a meditação contemplativa nós não estamos ensinando. Nós estamos dando toques perceptivos através daquilo que já tem na literatura e colocando alguma coisa a mais para vocês terem um norte para as suas respectivas práticas. Logo, nós vamos repetir que todo material de vídeo, todo livro, isto é apenas um suporte para estudos. A prática está em você, a iluminação já está em você e você individualmente vai chegar pela prática, pela persistência, pela paciência a este conhecimento. Vai desfrutar da graça de Deus em você mesmo. Então, é você mesmo que vai estudar, vai conscientizar, vai estudar o apoio de conteúdos que nós vamos lançando aqui, esta playlist, os outros vídeos, o PDF, o curso introdutório da Alquimia da Unidade, que é um curso de expansão de consciência, na qual o link também vai ficar aqui abaixo deste vídeo. Tá ok, meus irmãos? Um ótimo dia de domingo a todos vocês, paz em Cristo Jesus e até amanhã, segunda-feira, nós vamos continuar aqui a nossa leitura e já vamos iniciar na próxima estrofe para o término do capítulo 10 do livro Tao Te Ching. Muito obrigado e até amanhã.